Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Vamos aí a mais uma aula de física. Ciclo 3, frente 3. E a música do Coldplay. Sensacional, hein? Essa é da hora. Depois ouviremos mais um trechinho. Pessoal, é o seguinte... essa frente 3, ela estuda a parte de eletricidade, que se divide em eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Nós já vimos tudo de eletrodinâmica e tudo de eletromagnetismo. Entraremos na terceira e última parte, que é eletrostática, que é o estudo de cargas elétricas praticamente em repouso. Porém, antes, nós vamos começar a estudar os tipos de eletrização. Então, esta aula se chama eletrização ou tipos de eletrização, que são atrito, contato e indução. Isso está no seu caderno 2, frente 3, aulas 35 e 36, página 129. O caderno de vocês, aula 35... ela fala só sobre os processos de atrito e contato. E a aula 36, ela está falando sobre o processo de indução. Então, eu já vou falar os três processos juntos, tá? E já fazemos todos os exercícios das aulas 35 e 36 e finalizamos o caderno 2, hein? Todinho o caderno 2. Então, vamos lá. Já que eu estou falando de cargas em repouso e tal, nós vamos recordar a carga elétrica do próton e do elétron. Então, em primeiro lugar, eu coloquei aqui para vocês, ó, a eletrostática estuda os fenômenos que ocorrem com cargas elétricas em repouso. Lembra que a eletrodinâmica, nós começamos a estudar corrente elétrica, era um movimento ordenado dos elétrons que formava a corrente elétrica. Aqui nós vamos estudar as cargas elétricas em repouso. Falando em carga elétrica, vamos lembrar a carga do próton, 1,610 a menos 19 coulombs, e a carga do elétron também o mesmo valor. O único diferencial é que a carga do próton é positiva e a carga do elétron é negativa, ok? E tem dois, o que é um corpo eletrizado? Em primeiro lugar, o que é um corpo neutro? Um corpo neutro é um corpo que tem a mesma quantidade de carga positiva e de carga negativa. Então, no meu exemplo aqui, ó, nós temos 4 prótons e 4 elétrons. Então, eu digo que este corpo está neutro. O que é um corpo eletrizado negativamente? É um corpo que sofreu um processo de eletrização e recebeu elétrons de algum outro corpo. Então, um corpo eletrizado ou eletricamente negativo é um corpo que recebeu elétrons, recebeu carga elétrica negativa. Ele está com excesso de elétrons. E o que é um corpo eletrizado positivamente? É um corpo que sofreu algum processo de eletrização e perdeu elétrons. Alguns elétrons escaparam do corpo, foram embora, vazaram desse corpo. Então, este corpo está com falta de elétrons. Vocês perceberam o detalhe que quem vai de um corpo para outro é sempre o elétron. Um corpo eletrizado negativamente, ele recebeu elétrons. Um corpo eletrizado positivamente, ele perdeu elétrons. É sempre o elétron que entra ou sai, nunca o próton. Fixem isso que é importante, ok? E tem 3 princípios da eletrostática. Ah, esse aqui é muito fácil, vocês aprenderam no maternal, né? Cargas elétricas de mesmo sinal, positivo e positivo, ou negativo com negativo, se repelem. Cargas de sinais contrários, positivo com negativo, se atraem, tá?
Princípio da conservação das cargas elétricas. Nós temos aqui um sistema, ó, inicialmente isolado. O corpo A tem carga mais 5. O corpo B tem carga menos 8. Então, o corpo B tem 8 elétrons a mais do que prótons e o corpo A, com certeza, perdeu 5 elétrons, por exemplo. Então, ele está com carga positiva a mais. Se você fizer a soma das duas cargas, 5 mais menos 8 vai dar menos 3 a carga... Só desligando o celular aqui. Vai dar menos 3 a somatória das cargas dos dois corpos. Aí os dois corpos são colocados em contato e ao final afasta-se novamente os corpos e verifica-se que o corpo A agora está com carga menos 1 e o B com carga menos 2. Se você somar a carga dos dois, continua dando menos 3. Esse é o princípio da conservação das cargas elétricas. Antes e depois, elas se mantêm o mesmo número. Como é que nós vamos fazer isso nos exercícios? Geralmente, nos exercícios, esses corpos são de mesmo tamanho, mesmo material. Então, para a gente saber a carga final, eu faço simplesmente uma média aritmética. Somo a carga dos dois e divido por 2. Vocês vão ver já já nos exercícios, ok? Agora, nós vamos para os 3 processos de eletrização. Eu coloquei como letra A, atrito, letra B, contato e letra C, indução. Atrito, muito fácil. Você tem aqui um bastão de vidro, ele está neutro. O que é neutro? Ele tem a mesma quantidade de carga elétrica positiva e negativa. E a lã, o paninho de lã, a mesma coisa. Aí você atrita a lã no bastão de vidro. O que acontece? Alguns elétrons do bastão de vidro aproveitam e falam: opa, vou escapar daqui. Então, alguns elétrons saem do bastão de vidro e pulam para o paninho de lã. Portanto, o bastão de vidro perdeu elétrons. Ele está com falta de elétrons. Então, ele tem carga positiva a mais. O bastão de vidro ficou eletrizado positivamente. E a lã que estava neutra ganhou elétrons, ficou eletrizada negativamente. Então, logo após esse processo de atrito, ambos, lã e vidro, ficaram eletrizados com cargas de sinais opostos, um positivo e o outro negativo. Ambos estavam neutros. Ao final do processo de eletrização por atrito, eles ficam eletrizados com cargas de sinais contrários, um positivo e o outro negativo. Aí vocês vão me dizer assim, perguntar: como é que você sabe que os elétrons foram do vidro para a lã? Não poderia ter ido da lã para o vidro? Ah, boa pergunta, tenho certeza que vocês pensaram isso. Para saber isso, existe uma série chamada série triboelétrica, tá? Então, ela tem aqui ó, alguns elementos por ordem do positivo para o negativo. No nosso exemplo, nós atritamos um bastão ó, de vidro com um paninho de lã. Sempre o que está no topo mais para cima fica positivo e a lã mais para baixo fica negativo. Ah, por isso que eu sei, ok? Eu dei mais um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu vou atritar agora um pedaço de lã num bastão de ebonite, tá? Então, eu tenho um material chamado ebonite, eu até tenho esse bastão aqui em casa, tá? Tem um kit de experiência, mas ele caiu no chão e quebrou. Ele parece, assim, um plástico mais endurecido, tá? Esse bastão de ebonite é atritado com a lã. Quem fica positivo, quem fica negativo? Como é que eu sei? É só olhar na série triboelétrica. Olha aqui, a lã está mais acima
do que a ebonite. Então, a lã fica positiva e o ebonite fica negativo. Ah, fácil, né, pessoal? Segundo processo, contato. Vocês viram que no anterior, no atrito, tanto o vidro como a lã, ambos estavam neutros e ambos ficaram eletrizados, um positivo e o outro negativo. No processo de eletrização por contato, sempre um corpo tem já que estar eletrizado e o outro neutro. Então, eu peguei já um corpo A eletrizado positivamente. Pode ser negativamente? Claro que sim. Peguei o exemplo do A positivo. Aí o rapazinho chega com um corpo B neutro. O que ele faz? Contato. Ele encosta a bolinha B na bolinha A, ok? O que acontece, pessoal? A bolinha A, que tem maior quantidade de prótons de carga positiva, chama os elétrons da bolinha B, atrai os elétrons da bolinha B. Então, alguns elétrons da bolinha B falam assim: opa, vou escapar de B e vou pular para a bolinha A. Então, a bolinha A recebe elétrons da bolinha B. A bolinha A continua, ó, positiva, mas com uma quantidade de carga, vocês estão vendo, menor. E a bolinha B, que estava neutra, perdeu elétrons, então ela ficou eletrizada positivamente. Então, veja bem, sempre no processo de eletrização por contato, ao final do processo, os dois corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. Se o A era positivo, o B também ficará positivo. Aí vocês vão me perguntar assim: e se o corpo A fosse negativo? Então, vamos fazer tudo de novo, processo inverso. Faz de conta que o A é negativo. Imaginem aqui A negativo. O B é neutro, encosto o B no A. O que acontece? Elétrons em excesso do A pulam para a bolinha B. É sempre o elétron que anda, gente. Então, alguns elétrons em excesso de A pularia para B. O A perderia alguns elétrons, mas continuaria negativo. E o B receberia elétrons, ficaria negativo. Ao final do processo, A e B, ambos ficariam negativos. Ok? Isso é o conteúdo que vocês têm nas aulas, na aula, ou melhor, 35. Processo de eletrização por atrito e contato. Na aula 36, na sua página 134, ele explica o processo por indução, tá? Então, já vamos falar desse processo também. Você tem aqui um corpo também já eletrizado. O exemplo é da esferinha A eletrizada positivamente e uma esferinha B neutra, tá? A esferinha A é chamada de indutor e a esferinha B é chamada de corpo induzido. Eu vou aproximar a esferinha B de A. Só aproximar, não pode tocar. Se tocar, vira o processo por contato. Então, eu só aproximo, sem encostar uma na outra. Quando eu aproximo, essas cargas positivas em excesso atraem as negativas. Vem cá, elétron! E repelem as positivas. Vai embora, prótons. Então, vocês estão vendo que as negativas, ó, ficam nesta região mais próximo possível da esferinha A e as cargas positivas mais afastadas possível. Em seguida, eu vou ligar a esferinha B na Terra. Isso aqui é um fio terra. Então, eu ligo a esferinha B na Terra.
Os prótons que estão aqui, ó, os prótons que estão aqui, o que eles fazem? Chamam os elétrons da Terra. Vem cá, elétrons. Atraem os elétrons da Terra. Então, elétrons aqui da Terra sobem pelo fio e entram na bolinha B. Aí o que eu faço? Corto o fio terra e afasto as bolinhas. O que aconteceu? O indutor, que é a esferinha A, continua igualzinho. E a esferinha B, que estava neutra, recebeu elétrons, ficou eletrizada negativamente. Vocês viram que nesse processo de indução, os corpos ao final ficam eletrizados com cargas de sinais opostos, é igual ao atrito. O atrito, ao final, os corpos ficam com cargas de sinais contrários, um mais e um menos. Na indução, a mesma coisa. Ok, pessoal? Então, esse é o terceiro processo de eletrização por indução, aula 36, ok? Agora só temos exercícios para fazer, tá? O primeiro exercício da aula 35, página 131 do seu caderno 2. Um pente plástico é atritado com papel toalha seco. A seguir, ele é aproximado de pedaços de papel que estavam sobre a mesa. Observa-se que os pedaços de papel são atraídos e acabam grudados ao pente, como mostra a figura. Nesta situação, a movimentação dos pedaços de papel até o pente comprova que, já vou direto no item, se o pente ficou eletrizado pelo atrito com o papel toalha. Então, quando você esfregou o papel toalha no pente, o que acontece? O pente ficou com carga de um sinal e o papel com carga de outro sinal. Então, vamos supor que o pente tenha ficado eletrizado negativamente, ele está com excesso de elétrons. Quando você coloca pedacinhos de papel, mesmo que os pedacinhos de papel estejam neutros, o que acontece? O excesso de carga do pente atrai os pedacinhos de papel. Então, por isso que eles ficam grudados. Isto está na alternativa C, ok? Número 2. Um corpo condutor que possuía carga elétrica positiva, então tá aqui, ó, positiva, de intensidade 0,8 microcoulombs, foi aterrado. Então, este corpo aqui, ó, foi ligado a um fio terra, tornando-se eletricamente neutro. Se a carga elétrica fundamental, carga elétrica do elétron ou do próton, 1,610 a menos 19 coulombs, pode-se concluir que o aterramento, ao tomar o corpo eletricamente neutro, forneceu, recebeu e aí vai. Vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui, ó. A carga aqui, ó, tá no texto 0,8 microcoulombs. Lembram? Milimicro, nanopico, milimicro, nanopico. O que é o micro? 10 a menos 6. Então, 0,8 vezes 10 a menos 6. Vamos lembrar da primeira aula de eletricidade, lá no comecinho do ano, em janeiro. Carga é o número de elétrons vezes E, a carga de um elétron. Ou seja, N é Q sobre E. A carga está aqui, ó, 0,8, 10 a menos 6, e E, a carga de um elétron, a carga fundamental, 1,6, 10 a menos 19. 0,8 dividido por 1,6 dá 0,5. Expoentes, menos 6, menos o de baixo, que é menos 19, fica menos 6, menos 19, menos 6, mais 19, que é 10 elevado a 13. Passo uma casa para a direita, o expoente diminui. Lembra? Direita diminui, né?
então de 13 passa para 12. Então, ele tem 5 vezes 10 elevado a 12 prótons em excesso, ok? Então, quando eu vou aterrar, tá? Com o aterramento, o que que acontece? Se ele tem 5×10 elevado a 12 prótons a mais, tá? Ó, ele tinha carga, olha aqui no texto, um corpo possuía carga elétrica positiva, tá? Então, ele tem 5 vezes 10 elevado a 12 prótons a mais do que elétrons, tá? Na hora que você faz o aterramento, o que que ele faz? Chama os elétrons da Terra. Vem cá, meu amor. Então, os elétrons sobem pelo fio terra e entram nesta carga. Então, haverá subida pelo fio de 5 vezes 10 elevado a 12 elétrons para conseguir neutralizar esta carga. Ele quer tornar o corpo, ó, eletricamente neutro. Então, o aterramento vai fazer o quê? Vai fazer subir 5, 10 a 12 elétrons. Alternativa A. Número 3. 3 esferinhas idênticas condutoras estão eletrizadas com cargas Q1 mais 3 microcoulombs, Q2 menos 4 microcoulombs, Q3 mais 10 microcoulombs. As 3 são colocadas simultaneamente em contato. Eu quero a carga elétrica final de cada uma. Pessoal, não tem erro. Média aritmética. Soma e divide. Como são 3 cargas, soma tudo e divide por 3. Se são 10 cargas, soma tudo e divide por 10. E aí vai. Carga da primeira, 3, mais carga da segunda, menos 4, mais carga da terceira, 10. Está aqui, ó. Somo tudo e divido por 3. 9 dividido por 3, 3 microcoulombs é a carga final de cada uma. Alternativa A. Fácil, extremamente fácil. Olha que fácil, hein, gente? Número 4. Dispomos de 4 pequenas esferas metálicas idênticas. A primeira tem carga 64 picocoulombs. Pico, milimicro, nanopico, milimicro, nanopico. O que é pico? 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12. Pico 10 a menos 12. Só para lembrar, tá? Porque aqui não precisa transformar, que vocês estão vendo que as respostas estão em picocoulombs, ok? As esferinhas B, C e D estão neutras. Quando elas estão neutras, a gente atribui a carga como sendo Q igual a 0. Ele vai fazer o contato das esferinhas sucessivamente, ó, A com B, depois A com C e finalmente A com D. Qual a carga final da esferinha D após o último contato? Tchan, tchararam. Vamos ver. Então, vamos lá. A com B. Carga de A, 64. Carga de B neutra, 0. Duas cargas, somo e divido por 2. 64 mais 0, dividido por 2, 32 picocoulombs. Agora, eu vou pegar A com C. Só que A não tem mais 64, tem, ó, 32. Então, 32 mais a de C, que é 0, somo e divido por 2, 16. Agora, a carga A tem 16. Contato de A com D, 16 mais 0 sobre 2, 8. Então, ao final do contato, tanto a carga A como a D ficam com carga 8 picocoulombs, alternativa C. Número 5. O eletroscópio de folhas é um aparelho utilizado para detectar cargas elétricas. Ele é constituído de uma placa metálica que é ligada através de uma haste condutora elétrica às duas lâminas metálicas finas e bem leves. Se as duas lâminas estiverem fechadas, indica que o eletroscópio está descarregado, que é a figura número 1, ó, fechadas as lâminas
ele está descarregado, tá? E se as lâminas estiverem abertas, indica a presença de cargas. Então, carga, por exemplo, positiva aqui, repele, as lâminas abrem, ok? Vou só tirar aqui uma tela que está na minha frente, que eu não estou conseguindo ler. Considere o eletroscópio inicialmente carregado positivamente, figura 2, que a placa seja feita de zinco, fazendo-se incidir luz monocromática violeta sobre a placa, observa-se que a abertura das lâminas... Gente, a luz ultravioleta, ó, coloquei aqui para vocês a explicação. Ela é uma luz que possui uma frequência alta. Ela produz o efeito fotoelétrico, que é o que? A capacidade de arrancar elétrons desta placa metálica. Se ela consegue arrancar, o que acontece? Vai aumentar ainda mais a carga positiva daqui, ó. Você incidiu luz aqui, violeta. Então, o que acontece com esta luz violeta quando você incide? Ela arranca elétrons desta placa. Então, ela fica com uma quantidade maior de carga positiva, consequentemente, as lâminas se afastarão mais. Isso está na alternativa B de bola. Observa-se que a abertura das lâminas aumenta, pois a energia dos fótons da luz violeta é capaz de arrancar alguns elétrons da placa, ok? Alternativa B. Finalizamos a aula 35, vamos para os exercícios da aula 36, página 135 do caderno. 2 colegas de classe decidiram realizar um experimento para investigar a existência de cargas elétricas presentes na superfície de um corpo. Penduraram 3 esferinhas em fios de seda, como mostra a figura. Eles não sabiam qual estava eletrizada ou qual estava neutra, mas tinham certeza que apenas 2, olha, até grifou aqui, hein? Apenas 2 possuíam cargas elétricas. Então, se puseram a pesquisar. Então, 1, 2 e 3, 2 delas têm carga elétrica. A outra, provavelmente não, a outra com certeza é neutra. O que ele fez? Usando um canudinho de refresco da cantina, eles o eletrizaram por atrito com um papel toalha. Segurando este canudinho eletrizado, aproximaram sucessivamente das esferas 1, 2 e 3. Eis o resultado. Esferinha 1, repelida. Esferinha 2, atraída. Esferinha 3, repelida. Espera aí. 1 e 3 foram repelidas pelo canudinho. Então, um exemplo, se o canudinho estiver negativo, as esferinhas 1 e 3 foram repelidas, também são negativas, ok? A conclusão correta do experimento é: as esferinhas 1 e 3 tinham cargas elétricas do mesmo sinal que o canudinho, correto? Se o canudinho estava negativo, 1 e 3 também negativo para ver repulsão. Se o canudinho estava positivo, 1 e 3 também positivo para ver repulsão, tá? Enquanto a esferinha 2 tinha carga elétrica de sinal contrário. Espera aí, cuidado com a pegadinha. Ele diz que apenas 2 estavam com cargas elétricas, que já descobrimos que é a 1 e a 3. Então, a 2 não pode estar carregada. Então, essa mesma resposta está na letra E, ó. As esferinhas 1 e 2 tinham carga de mesmo sinal que o canudinho, mas a esferinha 2 estava neutra. Se ela está neutra, pessoal, ela pode ser atraída também. Quando você aproxima, ela está neutra, mas ela tem a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Então, se ele está positivo, ele atrai os negativos, então ela tenta se aproximar. Isso está na alternativa E. Número 2.
Em um experimento de eletrostática, um professor apresenta a seus alunos uma esfera metálica A, inicialmente neutra, apoiada em um suporte isolante conectado à Terra por um fino fio metálico no qual existe uma chave CH inicialmente aberta. O experimento segue os passos de 1 a 4. Então, deixa eu só tirar de novo o quadro aqui da frente, que aparece aqui o meu quadro, não consigo ler. Primeiro passo, uma esfera positiva B, tá aqui, esfera positiva B, é aproximada da esfera A com a chave ainda aberta. Gente, se a esfera B é positiva, ela atrai carga negativa, que fica o mais próximo possível dela e repele as positivas. Este é o passo 1. Passo 2. Com a esfera B próxima da esfera A chave CH é fechada por alguns instantes. Então, pumba, fechei a chave. O que acontece quando eu fecho a chave? Esta carga aqui, que era positiva, atrai elétrons e sobem pelo fio e entram na carga, ok? No passo 3, com a esfera B próxima ainda da esfera a chave é aberta. Abri a chave, então não sobem mais as cargas, então eu tenho um excesso de elétrons na esferinha A que subiram pelo fio. Último processo, passo 4, a esfera B afastada da esfera A e a chave permanece aberta. Quando eu afasto, aquelas cargas em excesso que estavam nesta região se redistribuem pela superfície da esfera. Então, ao final do passo 4, a esfera fica com esta configuração que está na alternativa A, ok? Número 3, FUVEST 2018. Um grupo de alunos em uma aula de laboratório eletriza um canudo de refrigerante por atrito com um lenço de papel. Em seguida, com o canudo, eles eletrizam uma esferinha condutora E1, inicialmente neutra, pendurada por um fio presa aqui no ponto P. No final do processo, a esfera e o canudo estão com cargas e sinais opostos. O lenço ficou eletrizado com carga elétrica positiva aqui. Gente, ele pegou um lenço de papel, atritou aqui no canudo, tá? Ele disse que o lenço de papel ficou eletrizado positivamente, então o canudo ficou eletrizado negativamente. Aí ele pede, descreva o processo de eletrização do canudinho e compare a sua carga com a do papel toalha. É o que eu acabei de dizer, o papel toalha, ele disse no texto, que ficou positivo, então o canudo ficou negativo. Depois vocês dão uma olhada melhor aqui, que eu expliquei tudo detalhadamente para vocês, tá? No item B, ele diz, descreva as possíveis etapas do processo de eletrização da esfera E1 e durante esse processo poderia algum aluno ter tocado na esfera? Então, a primeira etapa, uma vez eletrizado, o canudo estava eletrizado com carga negativa, como já deduzimos na letra A, ele foi aproximado da esferinha 1, aproximou da esferinha 1, sem, contudo, tocar nela. Ocorreu indução e a esfera foi atraída pelo canudo. Para que a esferinha 1 adquirisse uma carga elétrica oposta do papel, isto é, negativa, certamente algum aluno tocou nela com um dedo. Então, ele fez o papel de fio terra, retirando-lhe alguns elétrons. Assim, ela ficou positiva, ok? A seguir, ele tira o dedo, depois disso o canudo é afastado da esfera E1 e a carga permaneceu a mesma, sendo redistribuída na esferinha. Aí depois eu vou passar aqui o texto, aí vocês param para analisar melhor, tá bom? Número 4. Um objeto metálico X, tá aqui, X, ele está com carga negativa, -5, 10 a -12 coulombs.
Um segundo objeto metálico Y, neutro, mantido em contato com a Terra, olha aqui o fio terra, é aproximado do primeiro e ocorre uma faísca em ambos. Uma faísca aqui, ó, sem que eles se toquem. A duração da faísca, 0,5 segundos. E a intensidade da corrente elétrica gerada foi de 1×10⁻11 amperes. No final deste processo, as cargas elétricas totais dos objetos X e Y são, respectivamente, o que eu fiz? Ó, vamos calcular o módulo da carga elétrica transferida na descarga. Quanto de carga essa esferinha X mandou para a esferinha Y na hora dessa faísca aqui, ó. Gente, a duração da faísca, 0,5 segundos, é o tempo T ou ΔT. A corrente I, 1×10⁻11. Tem a corrente I, tenho o tempo, calculo a carga. De novo, ó, formulinha do primeiro dia de aula. Corrente elétrica I é carga dividido pelo tempo. Multipliquei em cruz, carga corrente vezes o tempo. A corrente está lá em cima, 1×10⁻11. O tempo também está lá em cima, meio segundo. Meio vezes 1 dá meio, 10⁻11. Passei uma casa para a direita, o expoente diminui, de -11 para -12 coulombs. Então, essa esfera estava eletrizada com carga negativa, olha aqui no texto, -5×10⁻12 coulombs. Na hora que ele chegou perto, que houve a faísca, passaram daqui para cá 5×10⁻12 coulombs de carga. Então, a carga negativa que ela tinha, todinha passou para a esfera Y. Então, a bolinha X perdeu toda a carga que ela tinha. Então, ela ficou neutra. A esfera Y recebeu esta carga, mas como ela está ligada na Terra, os elétrons falam o quê? Oba, vou aproveitar e vou me mandar para a Terra. Então, Y também fica eletricamente neutra, ou seja, carga final de ambas, 0, alternativa A. Número 5. São 3 os processos de eletrização: atrito, contato, indução. Considere as seguintes afirmativas. Na eletrização por atrito, entre 2 corpos neutros, além de adquirirem cargas elétricas de sinais opostos, os corpos apresentam quantidades de cargas de mesmo valor absoluto. Isso você faz a média aritmética. Lembra nos problemas anteriores que nós fizemos? A gente faz a média aritmética, eles ficam eletrizados com cargas de mesmo módulo, só que um positivo e o outro negativo. Então, a número 1, verdadeira. Número 2, na eletrização por atrito, as substâncias podem ser distribuídas numa sequência denominada série triboelétrica, de acordo com o sinal da carga que adquirem ao serem atribuídas umas com as outras. E isso mesmo, vimos lá atrás, a série triboelétrica para saber quem é que fica positivo, quem é que fica negativo. Terceira afirmativa, tanto nos processos de eletrização por contato, quanto no processo de eletrização por indução, um dos corpos deve inicialmente estar carregado eletricamente. Sim, nós vimos que contato e indução, você já tem que ter um corpo eletrizado ou positiva ou negativamente. Só o atrito que não, os dois estão inicialmente neutros. Número 4. Tanto nos processos de eletrização por contato, quanto no processo de eletrização por indução, torna-se necessário que um dos corpos seja ligado temporariamente a um aterramento.
Errado. Durante o contato, ó, vocês viram que no processo de contato, nós não usamos o fio terra. Nós só usamos o fio terra no processo de indução. O contato, você encosta os corpos e separa sem usar fio terra. Então, afirmativa 4, falsa. 5. Nos processos de eletrização, torna-se necessário manter temporariamente um contato direto entre os corpos. Errado no processo de indução, não há contato. Escrevi isso aqui para vocês. Então, são verdadeiras a 1, a 2 e a 3. Isto está na alternativa A, ok? Terminamos todo o caderno 2, pessoal. Frente 1, frente 2, frente 3. Próxima semana, próxima aula, caderno 3. E fiquem aí com o Coldplay. Beijos, até mais. Tchau.